Olá, tudo bom? Nós estamos aqui nesses dias, né? E iremos ter algumas conversas no bate-papo. Essa listagem de vídeos é chamada Venha Como Está, um momento em que a gente pode refletir, pensar sobre a vida, principalmente porque o mundo hoje está vivendo, estamos em 2020, o mundo hoje está passando por uma situação de crise, né? E não somente uma crise, seja uma crise na saúde, é uma crise sistêmica. Então a gente quer ter esse espaço para poder discutir algumas questões que tocam o ser humano e que têm relação com isso que estamos vendo agora em 2020. A gente quer levantar aqui a seguinte questão, a questão de como resolver problemas. E você diz, o que isso tem a ver com uma crise? Estou preocupado com a questão da saúde. Todos nós estamos tomando posições em relação a como resolver problemas e até a maneira com que a gente se comporta e que a gente pensa em relação aos problemas, elas podem nos dar uma situação de desespero ou uma situação de esperança. Então, aqui é um ambiente que a gente pode questionar, perguntar e pensar em algumas situações. Estamos numa crise, né? Uma crise, e é uma crise sistêmica. Como assim uma crise sistêmica? O coronavírus ele não atacou simplesmente a nossa questão de saúde, mas ele ataca, além dos aspectos de saúde, ele ataca a economia, sim? Ele ataca a nossa capacidade de resolver problemas, ele ataca a questão da logística, alguns preocupados em relação ao abastecimento de cidades. Ele, ainda também na questão de saúde, ele tem a ver com a nossa questão psicológica, né? Ou seja, no fundo, são aspectos que rodeiam a vida humana, a logística, a economia, a questão psicológica. E o que nós temos utilizado, né? E muito bom isso. Nós somos seres humanos e algo que resolve problemas para nós, como resolver problemas, é conhecimento. Conhecimento. Você diz, conhecimento de que forma? E aqui eu queria trazer duas formas de pensar conhecimento, pelo menos duas formas, para que a gente tenha tentar entender um pouco do que está acontecendo. Claro, é uma conversa, não é nada mais do que uma questão da gente poder refletir, né? O ser humano é um agente pensante, e nós temos uma das formas de conhecimento, é o que a gente chama de conhecimento científico. Muitas vezes, conhecimento científico ele vem com uma palavrinha só, ciência, né? A palavra ciência significa conhecimento. Existem outros tipos de ciência. E o conhecimento científico ele é baseado em algumas ideias. A primeira ideia do conhecimento científico é você basear aquilo que você tem em experimentos. Você avalia, né? E você colhe dados, e com os experimentos você tem uma certa noção do que está acontecendo. Depois dos experimentos, você tem a questão da análise. Não basta fazer experimentos e ter dados, né? Nós fazemos uma análise dos dados. Por isso que essa conversa tem um viés de filosofia, né? Como nós entendemos o conhecimento. Então nós temos experimento, nós temos análise. E por fim, nessa análise, a gente muitas vezes acaba criando algumas hipóteses. Eu vou chamar aqui de teorias, ok? Não que a teoria seja hipótese, as teorias. O conhecimento científico ele é muito importante para a gente, porque mais do que chamá-lo de conhecimento científico, ele é conhecimento. E conhecimento a gente tem para conseguir resolver problemas, né? O conhecimento faz com que as pessoas não pereçam, né? Tem um texto da Bíblia que fala isso: o meu povo perece por falta de conhecimento, porque lhes faltou conhecimento. A questão é o que nós temos e o que nós depositamos em termos de confiança na ciência. Por quê? Porque
uma vez que nós temos o conhecimento científico e vivemos numa sociedade que dá valor ao conhecimento científico, eu tenho um questionamento, né? E que é importante para qualquer tipo de conhecimento. Quais são as limitações do conhecimento científico? Ou seja, onde é que ele se aplica? Aquilo que nós chamamos de conhecimento científico, ele tem limitações? Tem, e todos os cientistas, não vou dizer todos, mas boa parte dos cientistas sabem das limitações. Portanto, eles aplicam os conhecimentos científicos nos momentos certos e no lugar correto, né? Então, parte das pessoas que não estudam ciência, e algumas que estudam também, elas acabam tendo comportamentos em relação à ciência e que não são exatamente científicos. Que comportamentos são esses, né? Eu vou botar aqui que são algumas crenças, né? Quais são as... Para não chamar de crença, vou botar aqui o que a gente acredita. O que algumas pessoas acreditam, né? Acredita-se, ou seja, dá crédito, o que elas colocam como sustentação, muitas vezes, da sua vida, e outras não. Uma das questões que se coloca é que o ser humano, através da ciência, seria capaz de lidar com qualquer situação, com qualquer problema. Tá? Com qualquer problema. E essa ideia de que a ciência seria capaz de dar qualquer problema é uma das ideias, né, que não tem comprovação científica, é o que a gente tem que pensar, a gente vai comentar um pouco. E uma segunda ideia seria a ideia de que é o que temos, para resolver problemas. Então eu queria conversar um pouco sobre essas duas ideias, não que sejam as únicas, não posso dizer que são as únicas, mas a primeira coisa a ideia de que o conhecimento científico é capaz de resolver qualquer problema. Isso já quebra a ideia de ciência, né? Uma vez que a ciência ela parte de experimentos, né? Então a gente tem aqui de um lado experimentos. A partir do pressuposto que a gente consegue resolver qualquer problema com ciência, implica dizer que os problemas não serão problemas novos e que não surgirão explicações novas para o que a gente está vivendo. E agora, no momento de crise, né, a gente está vivendo algumas situações que são novas para os governos, novas para a sociedade, para os jovens, até os idosos, né? É um vírus novo, tem mutações, e a gente está tentando resolver, e mais do que isso, né? Eu sou muito grato, sou muito feliz por ter pessoas com o coração voltados para resolver isso. Mas a ideia filosófica de que nós somos capazes de lidar com qualquer situação através da ciência, ela é perigosa, porque no fundo, o que a mim interessa é como resolver um problema, é o resolver problemas, tá? E não defender uma forma de resolver um problema. Então, no fundo, o que me interessa na ciência é a capacidade que ela tem de resolver um problema, e não a capacidade que ela tem de se colocar como ciência. Não a questão de elevar a ciência a um nível mais alto, mas o ponto de que ela resolve problemas sim, e se ela não for capaz de resolver um problema, eu quero resolvê-los. Isso não tira da ciência algo, muito pelo contrário, só coloca ela no lugar correto. Tá? No fundo, o que nós queremos é que vidas sejam salvas e que nós temos um maior entendimento sobre o que vem a ser a vida. Certo? Uma segunda análise é alguns que falam, bom, ainda que a ciência, eu sei, né, e tem cientistas cônscios disso, de que ainda que a ciência não consiga lidar com qualquer problema, ela é o que temos. Ela é o que temos. Fazer ciência é a forma que nós temos para resolver um problema. E aqui, se nós tratarmos a palavra ciência como sendo conhecimento, eu concordo. Conhecimento é uma forma, não vou dizer que mas é uma forma que nós temos para resolver o problema.
A questão é quando a gente limita conhecimento a conhecimento científico. E alguns poderiam falar, bom, tá, ótimo. Que outro conhecimento você traria, você pensaria que não é científico e capaz de resolver problemas? Antes da gente entrar nisso, eu quero que a gente pense que entender limitação, né, entender nossos limites, é importante para que a gente consiga realmente resolver. O ponto não é tornar a ciência, divinizar a ciência. O ponto é ter uma ferramenta que consiga resolver os nossos problemas, né? E nós temos limitações tanto nos experimentos quanto limitações em nós. A nossa análise é limitada. E nós estamos vivendo agora uma situação de que é uma situação nova e que nós precisamos da resolução, né? De uma solução, tá? E entender que o ser humano tem capacidade, que talvez daqui a 10 anos, 5 anos ou até menos, a gente tenha um entendimento sobre o que realmente aconteceu agora em 2020. Nós temos um fator tempo que é importantíssimo na questão da análise. E é uma das coisas que a gente está tentando ganhar agora, tempo para que as pessoas possam, para os sistemas de saúde suportarem. Como a gente escreveu, é uma crise do sistema, e não uma crise apenas do sistema de saúde, mas uma crise talvez do sistema de como pensamos a vida, né? Não é nova essa questão de que estamos vivendo uma modificação da forma que pensamos a vida. Então, eu queria trazer uma outra forma de pensar, e que não é uma forma nova, tá? E é uma forma que é também científica, ela é baseada em experimentos, é baseada também em experiências, né? Que é o conhecimento que eu vou escrever aqui como o além científico. Para vocês entenderem aquilo que eu estou tentando trazer, é aquele conhecimento que você adquire que não necessariamente ele está dentro das regras do método científico, né? O método científico é feito por seres humanos, ele é limitado também, tá? E mais do que cientista, nós somos pessoas. Então, existem outras áreas do conhecimento que nós tocamos e que não são científicos, e que eles podem sim resolver problemas, né? Um exemplo disso, nós nos conectamos com a arte, nós nos conectamos com pessoas, e não necessariamente a ciência é capaz de explicar todas as coisas. Colocar a ciência como alguém que explica todas as coisas é dar a ela um poder que ela não tem. E aí eu trago isso nesse momento porque se nós estamos preocupados em resolver o problema, nós devemos usar as ferramentas que temos, e conhecimento científico é uma das ferramentas, tá? Não é a ferramenta, é uma das ferramentas. Uma das coisas que eu quero levantar aqui na minha vida, uma das coisas que me tocou e que o conhecimento científico não conseguia resolver era o pós-morte. Eu não conseguia ter respostas científicas adequadas ao que ia acontecer comigo depois de morrer. E aí vieram os questionamentos. Primeiro, se ciência é capaz de resolver qualquer problema e ela não é capaz de resolver o pós-morte, então o pós-morte não seria um problema. Mas para mim era um problema. Eu via pessoas que falecem na minha família, eu também, daqui a um tempo, bem possivelmente não vou estar aqui mais, mas eu não conseguia resolver a questão do pós-morte com a ciência. Você fala, então, mas é o que temos para resolver. Não. Esse é o que temos é exatamente algo que foi feito, que os próprios cientistas, que a própria ciência ajudou a quebrar. Né? A ciência quebrou a ideia de que existe uma única forma de pensar e de que a gente tem que engolir a forma de pensar. Então agora talvez seja o momento de a gente permitir que a ciência quebre a própria ciência. Né? O que é esse conhecimento além científico? Para mim, esse conhecimento veio através da Bíblia. E eu comecei a me interessar e estudar a pessoa de Deus. Quem seria Deus? Você vai dizer para mim, não, existem várias outras formas de Deus, existe um Deus fora da Bíblia. Eu sei disso. E eu estou dizendo que a forma que eu aprendi foi através do Deus da Bíblia. Inclusive, um Deus que dizia, faça prova de mim. Isso é uma coisa muito séria, porque como alguém que gosta de ciência, né, que foi apresentado o conhecimento científico, aprender que a Bíblia trouxe, quando eu falo a Bíblia, eu me refiro à Bíblia Sagrada, né, do povo de Israel. E aprender que tinha lá escrito sobre um Deus que falava, faça prova de mim. Isso para mim foi muito sério.
foi acreditar, foi começar a estudar alguém que trazia uma ideia do conhecimento científico, tá? A gente vai gravar alguns vídeos sobre isso, né? Sobre a pessoa do Deus da Bíblia e trazendo palavras que estão escritas na Bíblia. Mas agora, como a gente não vai se estender muito nesse primeiro vídeo, eu queria trazer algumas coisas pra gente, né? Primeiro detalhe é que se nós estamos vivendo numa crise sistêmica e nós queremos resolver o problema, eu não posso abrir mão de uma ferramenta por uma questão de gosto ou não gosto. Eu quero que pessoas sejam salvas, eu quero que as pessoas consigam sair dessa situação, que nós realmente tenhamos uma solução para a crise desse sistema. Ok? Então, no fundo, o que a gente quer? A gente quer uma solução. E aí, usar a ciência e usar as pessoas que estão lá com o coração voltado voluntariamente é importante. E existem pessoas que estão aqui também, nesse conhecimento, que não para na ciência, mas que ele consegue tocar em coisas que a ciência não consegue tocar. E aí eu trago a questão de Deus. Como é que eu posso trazer isso? De maneira bem direta, objetiva, né? E para um primeiro vídeo. Né? A primeira questão é oração. Oração. A oração, ela é uma forma de conversar com Deus e nós podemos pedir ajuda. Nós podemos pedir ajuda. Falar: Deus, por favor, nos ajude na situação que nos encontramos. Nós não sabemos exatamente o que está acontecendo. Podemos não saber, mas podemos ser honestos. Deus, se o Senhor existe, honestidade com Deus é importante. Se você duvida, você pode falar: se o Senhor existe, me ajude, né? Mas é importante você orar e falar: Deus, nos ajuda, ajuda a humanidade. Nós estamos precisando de uma solução, e as nossas soluções científicas, as nossas soluções governamentais, elas não têm surtido o efeito que gostaríamos. Nós queríamos uma solução ainda mais eficaz, uma solução onde que pessoas não estivessem morrendo tanto, né? Segunda coisa importante, além da oração, é a reflexão. A reflexão. A reflexão daquilo que estamos fazendo e de como vivemos como humanidade, né? O que nós, como ser humano, estamos fazendo, vivemos, fizemos, e pensar em todos os sistemas, na nossa economia, nas nossas relações pessoais, né? Refletir sobre o que fizemos com a natureza e o que fizemos uns com os outros. E no caso também do que fizemos em relação a Deus, né? Nós vivemos muito tempo sem pensar em Deus, talvez, e talvez chegue um momento da gente repensar se essa é a forma correta de viver, certo? O terceiro ponto que eu queria trazer, além da oração, né, e da reflexão, é que a gente consiga pensar na palavrinha esperança. Esperança. E por que eu vou trazer essa palavra esperança para você? Eu trouxe essa palavra esperança pelo seguinte: se a única forma que nós temos de resolver problemas está no conhecimento científico, está aqui, está nas nossas soluções de governo, está no nosso Ministério da Saúde, está nos nossos líderes, né, as autoridades, e se nós não somos capazes, se a única forma de pensar é a forma científica, e a forma científica não está dando resultado, a gente pode acabar entrando numa situação de desespero. Porque a gente perde a esperança. Por que a gente perde a esperança? A gente perde a esperança porque a gente está tentando resolver com algo que não resolveria. Isso é importante. Eu quero, mais uma vez, frisar a questão de entender limitação. Limite de todos os processos. Limite, inclusive, do além científico. Existem limites no além científico também, tá? E estou falando aqui, claro, daquilo que eu estudo, que é a Bíblia. O próprio Deus da Bíblia fala de limitações, do que ele pode fazer e do que ele não pode fazer, do que ele não vai fazer, do que ele é e do que ele não é. Então é importante entender limites para que a gente saiba o que usar e em que momento usar. E uma vez que nós tenhamos
a ideia da limitação científica, então chegou a hora de partir para outra. Não é partir para outra e largar a ciência, não é isso. Não é isso que eu estou dizendo. Mas é de você ter um modo de pensar diferente. Esse modo de pensar diferente pode trazer esperança. Esperança. E é uma esperança com conhecimento e muito parecido com o conhecimento científico. Porque a esperança é baseada em situações que ocorreram anteriormente e que Deus deu soluções. Deus já deu soluções para pessoas doentes, Deus já deu soluções para sistemas econômicos falidos, Deus já deu soluções para guerras. Então, buscar a solução em Deus pode ajudar você a viver com mais esperança, né? Então, aqui eu queria trazer esse primeiro vídeo para que a gente pensasse e convidar todos a ter o seu momento de oração, pedindo ajuda a Deus, a ter um momento de reflexão com Deus, né? Pensando o que é que nós fizemos como humanidade durante todo esse tempo. Estamos errando? Será que estamos errando? Somos humildes o suficiente para reconhecer erros, né? Mais do que apontar o erro dos outros, mas de nós pensarmos o erro nosso, familiar, e como seres humanos, como humanidade como um todo, e abrir um caminho, né? Abrir um caminho para a esperança, para aqueles que acreditam que a única esperança estaria naquilo que a gente já vive, tá bom? Fica aqui um grande abraço, quero continuar gravando esses vídeos para vocês, e que a gente possa ter esse canal aberto para pensar, conversar e crescer, tá bom? Valeu!